tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor venha falar ao nosso coração, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos nessa noite. Porque aquilo que eu e os meus irmãos necessitam é somente o Senhor, é aquele que pode saber, Senhor amado, o que se passa no nosso coração. Por isso, Senhor amado, usa, Senhor amado, o teu filho, ó Pai, para transmitir a tua palavra na nossa vida, nessa noite, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, porque necessitamos, Senhor, ser fortalecidos e renovados pela tua palavra. Então, Senhor amado, fala que nós estamos aqui para te ouvir. Usa, Senhor amado, o teu servo, ó Pai, de uma forma especial nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Receba o servo do Senhor, mais palmas. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, irmãos, muito feliz mais uma vez de oportunidade, de trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas. Deus já tem falado conosco, se você está ligado, Deus já tem falado conosco em meus louvores, no culto todo o Senhor já tem falado. Cabe a eu e a você tomar posse daquilo que está sendo ministrado. Porque a palavra está sendo liberada, o louvor está sendo cantado, e cabe eu e a você tomar posse dessa palavra. E se você tomar posse dessa palavra, se você já tomou posse dessa palavra, se você fosse embora agora, você já estaria abençoado. Mas nós já louvamos, nós já adoramos ao Senhor. E nessa semana um pregador pregou lá na Lapa, o pastor, esqueci o nome dele, mas ele falou algo interessante. Ele falou que quando você louva, o céu se abre. Então, meus irmãos, pelo louvor que foi louvado aqui nessa noite, o céu já está aberto sobre este local. E se o céu já está aberto sobre esse local, a presença de Deus, ela está sobre esse local. E se a presença de Deus está nesse local, hoje você não vai sair da mesma maneira que você entrou. E se a presença de Deus está sobre esse local, aleluia, você vai sair daqui renovado pela palavra de Deus. Então se prepare para aquilo que Deus tem para a sua vida essa noite. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, aleluia, versículo, glória a Deus, de número 16. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 16, aleluia. Deus é fiel, Deus é poderoso, glória ao Senhor, em liberdade, Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Quem encontrou, dê glória a Deus. Aleluia. Que diz assim, 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 16, vai dizer assim: ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Sente adorando ao Senhor nessa noite, glória. Pai, diante da tua presença, Senhor, complementando, Senhor, a oração da tua serva. Senhor, eis-me aqui, Espírito Santo de Deus, como o ministro, Senhor, da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, continua falando conosco, Senhor. Abre a janela do céu, Senhor, e derrama, Senhor, das suas revelações, Senhor, sobre as nossas vidas. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, que todo impedimento, Senhor, que toda inquietação, que toda barreira, em nome de Jesus Cristo, agora, Senhor, nós repreendemos, Espírito Santo. E assim, Deus querido, Deus amado, que o Senhor cresça, meu Pai, e eu diminua, Senhor. Que o Senhor apareça, Senhor, e manifeste a tua glória, e continua manifestando a tua presença. É assim, meu Pai, que eu te oro e que eu te agradeço, em nome de Jesus. Oh, glória. Pode tocar. Meus irmãos, muitas vezes ouvimos este versículo: maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Para que possamos entender a palavra a qual foi falada, começando no versículo 8, a Bíblia vai dizer que o rei da Síria,
ele fazia guerra contra Israel e ajuntava conselho dos seus homens e dizia: em tal lugar estará o meu acampamento. Aí a Bíblia vai dizer que o homem de Deus mandava dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque ali descerão os sírios. E a Bíblia vai dizer que o rei de Israel mandava tropas até aquele local. E o homem de Deus tinha lhe falado e tinha lhe avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Meus amados e meus queridos irmãos, quando eu olho para essa palavra, não é diferente nas nossas vidas. E no mundo espiritual, a Bíblia vai dizer que o rei da Síria fazia guerra contra Israel e chamava os seus homens, os seus servos, e fazia uma reunião e dizia: vamos acampar em tal lugar. E a Bíblia vai dizer que quando eles tinham a sua estratégia, o seu plano de acampar em tal lugar, para esperar o momento certo de atacar, para esperar o momento certo de pegar o povo desprevenido, enquanto eles estavam ali se programando para acampar com seus planos, a Bíblia vai dizer que Deus revelava ao profeta, e o profeta ia até o rei e mandava um mensageiro dizendo: olha, não passe por tal lugar, porque ali estarão os sírios acampados. Aí a Bíblia diz que o rei mandava tropas até aquele local. E enquanto eu imagino que o rei da Síria, o inimigo, estava naquele local, acampado, esperando o momento certo para agir, esperando o momento certo para atacar, ele sempre era surpreendido, porque todas as vezes que ele armava o acampamento, que pensava que ia se alojar para na hora certa ele atacar, Deus usava o profeta, e ao invés dele surpreender o rei de Israel, ele que era surpreendido, porque Deus revelava o profeta, e eles, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ficavam naquele local, acampado, esperando o momento certo para agir. Só que quando a Bíblia diz que o rei de Israel mandava tropas até aquele local, eu imagino que enquanto eles estavam alojados, esperando o momento certo de agir, o momento certo de atacar, eles tinham uma surpresa, porque Deus já tinha revelado o profeta, e os planos do rei da Síria eram frustrados. Ele não conseguia ter êxito sobre Israel, não conseguia ter vitória sobre o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que ele agora manda chamar todo o seu exército novamente, e ele vai dizer: tem algum de nós que está por Israel? Porque todas as vezes que eu armo um acampamento, ele sabe. Quem é que de nós que está por eles? Porque todas as vezes que ele arquitetava, que ele projetava, ele não tinha êxito. Os seus planos eram frustrados. E quando ele faz a reunião para dizer quem de nós está por eles, se levanta um do seu exército e vai dizer assim: nenhum de nós está por Israel, mas lá tem um profeta, o seu nome é Eliseu, e ele está em Samaria. O que é interessante é que quando o rei arma, aleluia, a sua reunião, para saber o porquê que não está tendo êxodo e nem vitória sobre o povo de Israel, o interessante é que quando o rei da Síria arma a sua reunião, para saber o porquê que os seus planos estão sendo frustrados sobre Israel, se levanta um e vai dizer: nós não estamos conseguindo, porque lá tem um profeta, o seu nome é Eliseu, ele está em Samaria. No mundo espiritual não é diferente. Não pense você que o diabo também não faz as suas reuniões. Não pense você que enquanto você está aqui essa noite, o diabo está armando, arquitetando aonde vai acampar, para armar armadilha para você. E você não sabe quantas e quantas vezes esta semana o inimigo armou um laço para querer te derrubar. Quantas e quantas vezes esta semana
O inimigo armou, aleluia, um acampamento para você passar. E nessa noite ele se encontra que nem o rei da Síria. Como pregador, ele se encontra irado. Sabe por quê? Porque todos os planos que ele projetou sobre a tua casa foram frustrados. Todos os planos que o diabo pensou para você nessa semana foram frustrados. Sabe por quê? Porque você veio para a casa de Deus. Mesmo fraco, mas você chegou até esse local. Mesmo desanimado, mas você veio até esse local. Mesmo, aleluia, enfraquecido, sem força, mas você chegou até esse local. É sinal de que os planos do rei da Síria, os planos do diabo foram desfeitos e não teve êxito sobre a tua casa. Aleluia! E o que é interessante, meus amados e meus queridos irmãos, que dentro de uma visão espiritual para esta palavra, eu estava lá em casa meditando e era como se eu visse, pastor Fábio, o diabo com a sua reunião dizendo: por que vocês não conseguiram derrubar aquele casamento? Por que vocês não conseguiram parar aquele homem, parar aquela mulher e continuar na igreja? Por que vocês não conseguiram matar o filho dela? Por que vocês não conseguiram matar o marido dela? Por que vocês não conseguiram destruir a casa dela? Aí da mesma forma que um se levanta, eu imagino um no meio da reunião se levantando e dizendo: sabe por que nós não conseguimos? Porque lá tem um profeta. Porque na casa tem profeta. E a casa que tem profeta, os planos do diabo são desfeitos. Para você que brinca de ser crente, para você, aleluia, que acha que ser crente é qualquer coisa, assim como os inimigos sabiam, o diabo também sabe e conhece. Porque o interessante é que os adversários vão dizer assim: olha, ele é profeta, o nome dele é Eliseu, e ele se encontra em Samaria. O que é que eu entendo com isso, pastor? É que o inimigo, ele sabe quem você é, sabe o que você faz e sabe onde é a tua casa. E sabe qual é a maior raiva dele? É que ele não pode tocar na tua casa, porque você é profeta. E se tem profeta na casa, os seus planos serão frustrados. Ele arma, aleluia, a reunião. Alguém vai dizer: olha, é o profeta Eliseu que está em Samaria. Aí a Bíblia vai dizer que ele diz assim: ó, aonde é que ele está? Aí vão dizer: ele se encontra lá em Dotã. Aí a Bíblia vai dizer que o rei da Síria, ele vai enviar cavalos, carros e fortes tropas para prender o profeta e para matar o profeta. O que é interessante é que o porquê de tudo isso para pegar um homem, o porquê preparar cavalos, carros e uma grande tropa para pegar apenas um homem profeta, que talvez as pessoas olhavam e diziam: já é velho, não tinha tanta força para lutar. Agora o rei da Síria manda aí uma grande comitiva para prender o profeta, para matar o profeta. E eu estudando essa palavra, meus amados e meus queridos irmãos, eu entendi o porquê que muitas das vezes nós sofremos tantas afrontas, tantos levantes do inimigo, tantas perseguições. Porque assim como o rei da Síria estava pensando, é a mesma forma que o diabo trabalha. Que forma, pregador? O rei da Síria fazia guerra contra Israel. Mas quando ele vai mandar tropas atacar, ele não vai mandar tropas para Israel. Ele vai mandar tropas atrás do profeta. Por quê, pregador? Porque ele sabe que se matar o profeta, vai conseguir matar Israel. Porque ele sabe que se derrubar o profeta, vai derrubar Israel. Porque ele sabe que se tiver êxodo sobre o profeta e prender o profeta, vai conseguir ter êxodo sobre Israel. Se você não entendeu ainda essa palavra, é o porquê de todo levante que você tem enfrentado, é o porquê de toda luta espiritual que você tem passado. É porque o diabo sabe que se derrubar você, derruba a tua casa.
É porque o diabo sabe que se derrubar você, derruba teu casamento. É porque o diabo sabe que se conseguir atingir você, atinge a tua família. Mas eu vim aqui essa noite como profeta de Deus para dizer para você que os planos dele foi desfeito. E os planos dele, aleluia, não vai ter êxodo contra mim, contra você. A Bíblia vai dizer que ele vem pelo caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que bater retirada. Eu vim aqui essa noite dizer para você que está sofrendo afronta, que está sofrendo perseguição. Não ache você que você é somente um membro e o inimigo não vai se levantar contra você. Deus dava livramento a Israel por causa do profeta. Então o rei da Síria está dizendo: manda prender o profeta, que assim nós vamos ter êxodo sobre Israel. Aí a Bíblia vai dizer que agora, meus amados e meus queridos irmãos, chega aquelas tropas, chega aquele grande exército, e eles cercam a cidade. A Bíblia diz que pela manhã cedo, Geazi abre a porta e sai para fora. Quando ele sai para fora, ele se depara com um grande exército cercando a cidade. E Geazi agora vai entrar novamente e vai dizer: ai meu Senhor, o que faremos? Eu já vi muita gente falando mal de Geazi. É porque Geazi não tinha visão espiritual, é porque Geazi temeu, é porque Geazi teve medo. Mas quantas e quantas vezes eu e você, quando se vê cercado pelas dificuldades, pelas afrontas, pelas perseguições, olhamos muitas das vezes para a situação e achamos que não tem saída, ficamos da mesma forma que nem Geazi. Só que quando ele sai, ele vê o problema, ele volta para casa e ele procura o profeta. A diferença é que quando Geazi entra, ele vai recorrer ao profeta dizendo: o que faremos? Aí o profeta olha para ele, aleluia, e vai dizer assim: não temas, porque maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Essa palavra, meus amados e meus queridos irmãos, é para você que chegou aqui essa noite, de uma certa forma como Geazi, está olhando para a situação e acha que não tem saída, está olhando para a situação e se encontra cercado. Vai para um lado e não consegue vitória, vai para o outro e não consegue, sempre está vivendo na mesma, está cercado, não está tendo saída. Mas você veio no lugar certo essa noite, porque assim como o profeta olhou para Geazi e liberou aquela palavra: não temas, maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Eu vim nessa noite como profeta liberar essa mesma palavra para a tua vida. Não temas, porque maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Maior é o que está conosco do que os que estão lá fora. Maior era aquele que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Maior era aquele que estava com Daniel dentro da cova dos leões. Maior era aquele que estava com Paulo e Silas dentro do cárcere. Maior é aquele que veio, que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Em breve virá nos buscar. Ele é maior, e ele está aqui essa noite para dizer para você: ele é maior que teu problema, ele é maior que a dificuldade. Então se prepara, porque se você chegou aqui essa noite vendo, aleluia, o inimigo sendo cercado, se prepara, porque maior é o que está com você do que o que está lá fora. E o mais interessante é que o profeta libera a palavra: não temas, maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Aí eu imagino que Geazi deve ter olhado. Aí o profeta olha para ele de novo e fala assim: ó, Senhor, eu te peço que abra os olhos para que ele veja. Se você não entendeu ainda, tem pessoas que a palavra está sendo liberada, mas ela não pegou ainda. Aí o profeta diz assim: ó, pois abre os olhos dele para que ele veja. Se você não acreditou na palavra que está sendo liberada, se prepara, porque você vai começar a enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida. Se prepara, porque nessa noite você até entrou cercado, você até entrou com medo, mas quando você sair,
aleluia, você vai enxergar a providência de Deus sobre a tua vida. Você não vai sair do mesmo jeito que você entrou, não. Você até chegou vendo um problema, mas quando você sair, você vai sair vendo a providência. Você pode ter até chegado a este local vendo as portas fechadas, mas se prepara para sair vendo as portas abertas. Você pode até chegado nesse local vendo o teu marido que ainda não é da igreja, mas se prepara para sair daqui e ver ele liberto. Você pode até chegar daqui e vendo o problema que ficou lá fora, mas se prepara para ver a providência daquilo que Deus tem preparado para você. O profeta ora dizendo: Senhor, abre os olhos para que ele veja. Porque o profeta já estava vendo. Aí quando ele sai para fora, que ele olha, meus amados e meus queridos irmãos, a Bíblia vai dizer que quando ele sai para fora, que ele olha, a cidade está cercada. Mas quando ele olha para os montes, havia carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Aí eu creio que nessa hora ele se anima, nessa hora ele se alegra. Salmo de número 121 vai dizer: elevarei os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Antigamente, meus irmãos, escute isso, o povo tinha uma estratégia de guerra. Que estratégia era essa, pregador? Juntava-se ali 10.000 homens para a peleja, para guerrear contra os adversários. E a história vai dizer, meus amados e meus queridos irmãos, que eles ficavam lá em cima do monte. E quando descia para a peleja, descia 5.000. Não descia todos, descia a metade. E o capitão descia acompanhado daquela tropa. E o general ficava lá em cima do monte. Aí a história vai dizer que quando o exército estava perdendo, quando o exército estava perdendo o inimigo, tendo vitória, tendo êxito, aí a história vai dizer que a estratégia do capitão era olhar para o monte e dar um sinal. Aí quando o capitão olhava para o monte e dava um sinal, aí o general fazia assim, ó: pode descer reforço, pode descer reforço, pode descer reforço. Você não entendeu ainda essa noite, aleluia? Se prepara, porque está chegando reforço, aleluia. Hoje você pode fazer o mesmo sinal. Que sinal é esse, pregador? É olhar para o céu e dizer: Pai, me ajuda, me ajuda. E Ele vai mandar, aleluia, socorro. É só fazer o sinal que Ele vai mandar socorro, que Ele vai mandar providência, aleluia. Só que agora, meus amados e meus queridos irmãos, eu contemplo Davi olhando, não saindo da mensagem, olhando para os montes e não vê mais o general. Em alguma situação da sua vida, só que quando ele olha para o monte, ele não está vendo o general, ele está dizendo: meu socorro não vai vir do general mais. Mas quando ele olha para o céu, ele vai dizer: já sei, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, aleluia. E quando Geazi olha para os montes, está cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E a Bíblia vai dizer que o profeta agora, irmãos, cheio da ousadia do Espírito Santo, vai dizer: Senhor, feche os olhos dele para que eles não vejam. Aí a Bíblia vai dizer que Deus cega os adversários. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus agora cega os seus adversários. E Eliseu chega e vai falar assim: olha, não é essa a casa do homem que vocês estão procurando. Vem que eu vou levar vocês até onde é essa casa. E a Bíblia diz que eles vão, porque o profeta, ele tem que ter ousadia. Da mesma maneira que o profeta pede para Deus abrir os olhos,
O profeta pede para que Deus segue os seus adversários. Aí a Bíblia vai dizer, meus amados e meus queridos irmãos, que aquelas tropas, elas vão e chegam até Samaria. Quando o rei da Síria olha e vê aquele povo, os inimigos na palma da sua mão, o rei da Síria, o rei de Israel agora vai dizer: opa, agora eu vou matar. Vamos ferir, porque o Senhor entregou nas nossas mãos. Aí o profeta olha e diz assim: não, você não vai matar não. Se caiu na tua mão agora, tu vai dar de comer e de beber. Aleluia. Falando é fácil, a gente tem que fazer isso na prática. Como assim, pregador? A Bíblia vai dizer que o próprio Jesus, ele nos ensina isso, meus irmãos. E para que a nossa igreja seja uma igreja próspera, uma igreja abençoada, nós temos que buscar fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Só que a Bíblia vai dizer que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Mas não é porque o amor de muitos se esfriaria que o teu vai ter que se esfriar, não, meu irmão. Aí hoje em dia nós vemos diferente. Falou mal de mim, precisou de mim, não vou ajudar, está pagando preço, porque falou de mim, se levantou contra mim. Aí o profeta vai dizer: agora tu vai dar de comer e vai dar de beber. Jesus, num dos seus ensinamentos, ele vai dizer: se alguém der uma tapa numa face, dá outra. Se alguém mandar tu andar uma légua, tu anda duas. Se alguém te pedir a túnica, tu dá também a capa. A Bíblia vai dizer que o próprio Jesus vai dizer: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, montoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Então, meus amados e meus queridos irmãos, que nós venhamos ser essa igreja do arrebatamento, a igreja que está preparada. E se alguém se levantar contra mim, falar de mim, na hora que ela precisar, eu vou ajudar. Eu quero ajudar e peço forças a Deus todos os dias para ajudar, porque não é fácil. Nós vamos ver dentro da palavra isso acontecendo. O profeta vai dizer assim: ó, dá de comer e dá de beber. Aí o rei de Israel alimenta, dá de comer e dá de beber. E agora as tropas vão-se embora. Aí a Bíblia vai dizer, meus amados e meus queridos irmãos, que depois de um tempo, o rei da Síria pega todo o seu exército e volta novamente e acampa perto de Israel, perto de Samaria. E a Bíblia vai dizer que não entrava ninguém e nem saía ninguém de dentro da cidade, aonde a fome era tão grande que chegaram a fazer canibalismo, comer um filho de umas mulheres lá, sunamita, e a outra, uma disse: olha mulher, hoje nós comemos o teu filho e amanhã nós comemos o meu. A fome terrível, aonde, meus amados e meus queridos irmãos, eles comiam esterco de pombo, aonde uma cabeça de jumento era muito valiosa. Quando o rei de Israel fica sabendo disso, o rei de Israel vai dizer assim: assim faça o Deus, que ele aprove sobre a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ficar sobre os seus ombros. Como é isso, pregador? Na hora que era para eles matar, o profeta disse: não mata, dá de comer e dá de beber. Eles são alimentados e saem. Depois volta e acampa de novo na porta da cidade. E agora há fome na cidade. O que talvez o rei estava pensando era: tá vendo aí? Na hora que era para me matar, eu não matei. Agora nós estamos passando fome. Pois isso aqui foi por causa do profeta. Aí a Bíblia vai dizer, meus amados e meus queridos irmãos, que agora o rei da Síria vai mandar mensageiros até o profeta. E está uma fome terrível. E quando chegam os mensageiros ali na casa do profeta, a Bíblia vai dizer que eles vão dizer assim: olha, esse mal não vem de outro a não ser do Senhor. Aí o profeta olha e diz assim: ouve a palavra do Senhor.
assim te diz o Senhor: amanhã, mais ou menos essa mesma hora, haverá um alqueire de flor e de farinha por um ciclo, 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. A Bíblia vai dizer que agora tem um capitão que está ali no meio e vai dizer: nem se Deus abrir a janela do céu isso vai acontecer. Aí o profeta olha e diz assim: pois tu verás com teus olhos, mas tu não vai comer não. Eu quero que você entenda que estava com fome o povo. Agora o profeta vai liberar uma palavra, uma profecia. O Senhor disse que amanhã, no mesmo horário, haveria comida sobre Israel. Só que a situação era tão crítica que o capitão disse: não é possível, não vai acontecer. Aí a Bíblia vai dizer, meus amados e meus queridos irmãos, que havia 4 leprosos na porta da cidade. E agora aqueles 4 leprosos, um olha para o outro e vai dizer assim: olha, se nós entrar dentro da cidade, nós vamos morrer porque tem fome. Se a gente for no arraial dos Sírios, se ele nos matar, tá bom. Eles tomam uma atitude e vão agora até o arraial dos Sírios. Aí a Bíblia vai dizer que aqueles 4 leprosos vão indo em direção ao acampamento dos Sírios. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele chega lá no acampamento dos Sírios, eles não vê mais ninguém. Ele não vê mais nada, a não ser a comida, a não ser a providência. Os inimigos já bateram em retirada. Agora o que está lá é aquilo que o profeta profetizou. Aí a Bíblia vai dizer, meus amados e meus queridos irmãos, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios o ruído de carros e cavalos, e o ruído de um grande exército. Aí sabe o que é que eu estava lendo, pastor? E Deus me mostrava, pastor, era como se, quando Geazi olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, eles não atacaram, continuaram. Só que agora, quando o profeta liberou a palavra dizendo: amanhã, esse mesmo horário, haverá comida, Deus pega e usa 4 leprosos. Só que na visão humana, eles estavam vendo só 4 leprosos, fraco, sem força. Mas os cavalos e os carros que estavam lá no monte eram os mesmos que iam atrás deles. Enquanto alguém estava olhando e via só os leprosos caminhando ao arraial dos Sírios, Deus faz com que os inimigos agora escutem um som de cavalos e carros. Aleluia! E que cavalos e carros era esse? Eram os cavalos e os carros de fogo que estavam ao redor de Eliseu. O que é que eu quero dizer para você com essa palavra? É que você hoje vai voltar para a tua casa e talvez alguém vai olhar para você andando, pensativa, aleluia, e achando que você está sozinha. Mas se prepara, porque tem cavalos e carros de fogo preparado para ir com você. Sabe o que é que Deus está dizendo? Você está indo, mas você não está indo só. O que foi pregado essa noite vai ser concretizado na tua vida. O que foi pregado essa noite toma posse para viver aquilo que Deus tem para você. Aleluia! Meu Deus! Quando ele chega no arraial dos Sírios, Deus faz com que eles escutem som de cavalos e carros de fogo, e todos fogem, deixa tudo para trás, oh glória. Quando o profeta falou para eles dar de comer e beber os seus adversários, os seus inimigos, eles fizeram. Só que agora os inimigos não pararam, pastor. Os inimigos voltaram de novo. Sabe o que é que eu aprendo com essa palavra? Se eu já fiz a minha parte, que foi de orar pelos que me perseguiram, se foi de abençoar aqueles que me amaldiçoaram, se foi de bendizer aqueles que me maldisseram, e se eles continuam, ei, o que está dizendo aqui na Bíblia, meus amados e meus queridos irmãos, é que eles fizeram a parte deles. Aí é como se eu visse Deus agora dizendo assim: vocês já fizeram a sua parte, pois agora eu vou fazer a minha parte.
Não é uma mensagem egocêntrica para você dizer: aquele que se meteu comigo, que se prepare. Não. Se você fez sua parte, irmão, e continua se levantando, se você já abençoou, se você já orou, se você já fez aquilo que era para você fazer como uma serva de Deus, como um servo de Deus, se prepara. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está contigo. E se continuarem em afronta, Deus vai se levantar. E se continuarem em afronta, Deus vai mandar um recado. E se continuarem afrontando, aleluia, Deus agora vai fazer a sua parte. E quando ele chega lá, meus amados e meus queridos irmãos, tudo aquilo agora fica. E agora a comida sobre Israel. E aquilo que o profeta profetizou aconteceu. Havia comida sobre Israel. E o capitão que disse que não ia acontecer, só olhou. Aleluia. Ou seja, aquele que só olha. Aleluia. Acredite nessa palavra e saia daqui tomando posse. Saia daqui nessa noite dizendo: maior é aquele que está comigo mesmo. Tem cavalos e carros de fogo ao meu redor. Assim prepara o louvor aqui na frente, em nome de Jesus. Irmão, vou louvar ainda. Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Em nome de Jesus, meus irmãos, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, eis aqui a tua igreja, Senhor, meu Deus, eis aqui a palavra, Senhor, que foi pregada, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós acreditamos, Senhor, e tomamos posse, Senhor, da tua palavra, Senhor. Maior é aquele que está conosco, Senhor, do que os que estão com eles. Senhor, nós vamos fazer a nossa parte, Senhor, e o Senhor pelejará por nós, Espírito Santo de Deus. Deus querido, Deus amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor. Deus querido, Deus amado, continua, Senhor, tocando sobre nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai tocando agora, Senhor, na vida dessa irmã, Senhor. E assim como o Senhor abriu os olhos de Geazi, Espírito Santo, Deus querido, Deus amado, abre a sua visão essa noite. Meu Deus querido, meu Deus amado, que ela possa contemplar, Senhor, a sua família sendo liberta, que ela possa contemplar as portas sendo abertas, que elas possam contemplar a tua providência, em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus.
permite